Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 6 e versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 6, versículo 7. E depois você vai abrir em 1 Pedro. Por enquanto, abra aí em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 6 e versículo 7 para a nossa reflexão dessa tarde, domingo, culto de missões. Queridos, graças a Deus nós conseguimos quitar a caixa de som. Quem pode dizer amém? Nós quitamos a nossa caixa de som, estamos devendo mais nem um centavo dela. E de maneira que os recursos que forem entrando no departamento de missões, no caixa de missões, vão serem usados para a missão local. Nós estamos com um projeto de sair evangelizando e nós vamos ter alguns gastos. E compra de microfone quando precisar, né? Nós só temos 2. Nós queríamos ter pelo menos uns 2 sem fio. Nós vamos ver se nós compramos outro aí depois. E outras coisas mais, né? Quando saímos em evangelismo na rua, uma merenda para os irmãos que forem evangelizar, enfim. O caixa de missões ele vai ficar usado para missão. Mas você que tem aquele carnezinho de missão, para missão transcultural, você pode continuar ofertando, tá? Aquele carnezinho, ele não fica o valor daquele carnê que você oferta, ele vai para a Semadec e é direcionado para os países além fronteira do Brasil. Então é missão transcultural. Então, você que oferta com carnezinho, continue a ofertar, porque ainda está válido, ainda está em vigor. E se o irmão sentir de Deus de ofertar para a missão aqui da igreja, é na oferta aí quando o irmão passa. Quando o irmão passa com a salva no culto de missões, a sua oferta ela fica 50%. Aqui 50% ela vai para a sede, para a missão no campo todo. Então você que sentir de ofertar para cá, para a missão local, aqui na nossa igreja, é na salva, na oferta. Ou diretamente a mim, você pode me procurar, tá? Mas aquele carnezinho da caixa você pode cancelar. Você pode descartar ele, que já quitamos a caixa. Graças a Deus. Vamos ver o que é que Deus tem para nós aqui na palavra, em Atos. Capítulo 16, versículo 6, versículo 7. Os irmãos encontraram? Amém? A palavra diz assim, irmãos: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Por quem? Pode ser melhor. Impedidos por quem? De anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, ou Mísia, como queiram, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Quem foi que não permitiu? Amém. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro. Deixa aí marcado aí. Marque aí com a sua mão aí, com o seu dedo aí. Vá para 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler só o 1 e o 2. Vamos aguardar que os irmãos se encontrem todos, para a gente fazer aqui um paralelo aqui. Enquanto você encontra, eu vou lendo tranquilamente. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Quem está com o dedo aí marcando Atos? Volta lá no versículo 6 e olha para onde é que Paulo queria ir. O versículo 6 diz que o Espírito Santo impediu Paulo de anunciar a palavra na Ásia. Agora vai lá em Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia,
Ásia. E o segundo ponto aqui, no versículo 7, Paulo também quis pregar o evangelho em Bitínia. Olha o que Pedro diz lá no final do versículo 1. Ásia e Bitínia. Ásia e Bitínia. Versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Põe a mão no teu coração assim, feche teus olhos no ato profético e diga: Deus, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, queremos ouvir a tua voz. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bastante perturbador. Paulo, ele estava na sua segunda viagem missionária, e ele implantando algumas igrejas, passando por algumas regiões, ele percebeu que o Senhor estava confirmando a sua obra. Ele percebeu que o Senhor estava confirmando o seu chamado. No início do capítulo 16, no versículo 1, a Bíblia diz que ele chegou a Derbe e a Listra, e encontrou lá Timóteo. Ele pega Timóteo, ele circuncida Timóteo, porque o pai de Timóteo era grego. Então ele circuncidou, e ele até quis que Timóteo fosse com ele. E para isso ele circuncidou Timóteo. E a Bíblia diz no versículo 4, que quando eles iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos. E a Bíblia diz, e pelos anciãos de Jerusalém, e a Bíblia diz que no versículo 5, as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. O que se pode notar aqui? Que Paulo estava fazendo uma obra que estava dando resultado. A obra missionária iniciada após o dia de Pentecostes, porque Atos 2 nos mostra Pedro já iniciando ali uma pregação missionária. Aleluia, glória a Deus, que alcançaria várias nações naquele dia. A Bíblia diz que se converteram naquele dia quase 3.000 almas, só naquele dia, com a pregação de Pedro. Haviam ali mais de 15 nações, e ali Jesus estava iniciando a sua obra missionária, através da pregação de Pedro. Mas os irmãos sabem o que acontece em Paulo. Paulo persegue a igreja, Deus levanta Paulo. E Paulo diz lá em Atos, capítulo, se não me falha a memória, 9, que ele estava levantando Paulo para pregar a reis, a príncipes, a pessoas importantes, a senadores e a pessoas de muitos lugares. Paulo ficou uns dias esperando Ananias, e ele foi separado pela igreja de Antioquia. Antioquia era uma igreja missionária, e separam Barnabé e Saulo. O Espírito Santo escolhe eles dois para uma obra missionária. Paulo começa a sua primeira viagem junto com Barnabé, leva João Marcos. Os irmãos já sabem do contexto, da história, não deu certo, João Marcos volta. Na segunda, Paulo vai juntamente com Barnabé, e Barnabé quer levar de novo João Marcos. Paulo não concorda, Barnabé se separa, e Paulo leva Silvano ou Silas. E Paulo começa a pregar de um lado, Barnabé vai para o outro lado. E a palavra diz que Paulo, ele vai entender que Deus estava confirmando a sua pregação. Deus estava confirmando a obra que ele estava fazendo através da vida de Paulo. Mas quando Paulo chega no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Paulo, por 2 vezes,
se depara com o Espírito Santo impedindo Paulo de prosseguir na pregação. Quantas vezes, meus irmãos, na minha e na sua vida, nós vamos passar por isso daqui. Pregar na Ásia e pregar na Bitínia, parecia ou não parecia de suma importância? O que é que os irmãos acham? Estou fazendo uma pergunta. Será que pregar na Bitínia e pregar na Ásia naquele momento era importante ou não? Sim ou não? Sim. Era importante. Era importante porque Paulo ele estava pregando e o Senhor Jesus estava, segundo ele disse no versículo 5, confirmando a fé e a cada dia aumentando o número de salvos. Ou seja, está dando resultado. O evangelismo está sendo eficaz. Vamos para a Ásia, vamos para a Bitínia, vamos implantar mais igrejas. Aleluia, isso parece muito bom. Isso parece o correto a se fazer naquele momento. E realmente o era. Mas a Bíblia diz que quando Paulo intenta ir para a Ásia pregar a palavra, o Espírito Santo de Deus impede Paulo de prosseguir. Como assim, irmão Jefferson? Paulo estava querendo pregar a palavra, abrir igreja, e o Espírito Santo impediu. Não parece uma coisa contraditória? A Bíblia diz que Paulo também quis ir pregar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, também impede Paulo pela segunda vez de ir para a Bitínia pregar a palavra. Na minha e na sua vida, irmão, nós vamos fazer muitos planos, porque para nós está tudo lindo, está tudo bem planejado, de acordo com a vontade de Deus. Naquele momento, não era o melhor ir para a Ásia, não era o melhor ir para a Bitínia, porque esse não era o plano de Deus para Paulo naquele momento. Isso, irmãos, vai acontecer muitas vezes na nossa vida. Nós vamos planejar algo que parece estar de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos planejar algo dentro da obra do Senhor que é o certo a se fazer naquele momento. Mas o Espírito Santo de Deus vai nos impedir de realizar aquilo que nós estamos planejando. Entenda quando Deus fechar portas na sua vida. Entenda quando Deus não permitir que você vá adiante com o plano que você está tentando fazer, realizar. Aleluia. Louvado seja Deus. O interessante, irmãos, é que Paulo, ele tentou a primeira, não deu certo na Ásia, então vamos para a Bitínia, não deu certo. Então Paulo, ele não tenta arrombar as portas que Deus fechou para ele. Quando Deus fechar uma porta na minha e na sua vida, não vamos tentar arrombá-la. Paulo entendeu pelas evidências de que aquela não era a vontade de Deus e que Deus tinha algo melhor, de que Deus tinha uma proposta melhor para Paulo. Entenda que quando as portas se fechar na sua vida, é porque Deus tem algo melhor para você. Eu não estou dizendo que Deus vai te trazer um trabalho, um salário maior. Eu não estou dizendo que Deus vai te tirar de um emprego e te trazer um emprego que tem remuneração maior. Mas aquilo que vem de Deus vai te trazer paz. Aquilo que Deus está projetando para você mais na frente vai te fazer ficar mais próximo, mais dependente dele. E Deus está querendo lhe mostrar que na dependência do Senhor é muito melhor do que tentar abrir porta pela sua própria força. Glória a Deus. O resultado, irmãos, nós vemos aqui em Atos, mais na frente, no versículo 10. A Bíblia diz que no versículo 8 que Paulo, então, ele desce para Troade, sabendo que Deus, pelo seu Santo Espírito, não tinha deixado Paulo ir para a Ásia, não tinha deixado Paulo ir para a região da Bitínia. Então ele desce para Troade. Se os irmãos pudessem ver no mapa, depois em casa, pesquisar, não sei se tiver uma Bíblia de estudo, Troade naquela época no mapa era próximo à Macedônia.
E Paulo desce para Trode. Quando ele chega em Trode, aleluia, a Bíblia diz que Paulo tem uma visão durante a noite, em um varão que aparece para Paulo, acenando e dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Louvado seja Deus. Paulo então compreendeu que o desvio do trajeto, o desvio da rota, era algo que estava no centro da vontade de Deus. Porque se Paulo fica na Ásia, naquele momento, e na Bitínia, ele estava agindo contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus era socorrer a Macedônia. A vontade do Senhor naquele momento, irmãos, era fazer com que o evangelho chegasse na Europa. Desculpa, irmãos. E através de uma mulher que se converteria, aqui logo nos versículos adiante, a Europa ia receber os primeiros convertidos. A Bíblia diz que quando Paulo chega em Macedônia, a primeira coisa que ele vai encontrar em Macedônia, lá na beira da praia, na beira de um rio, perdão, onde eles julgavam haver ali um lugar para orar. Aqui, irmãos, há uma grande sacada sobre oração. Paulo, quando chega em Filipos, cidade da Macedônia, Paulo procura um lugar para orar. Paulo vai para o rio. Rio, irmão, é lugar de tranquilidade. Louvado seja Deus. Rio é lugar de paz. Todas as vezes que você pensar em orar na sua casa, procure um lugar pacífico. Procure um lugar que lhe traz paz, que lhe traz tranquilidade. Faça um cantinho para você. Aleluia. Paulo vai para o rio. Quando ele chega no rio, ele se encontra com Lídia, a primeira alma convertida na Europa. Lídia crê no Evangelho, crê em Jesus. Lídia se batiza. E logo após Lídia ser batizada, ela convida Paulo e a sua equipe para repousar na casa dela. Lídia era uma mulher que tinha dinheiro, era vendedora de púrpura. Púrpura era um molusco, era uma espécie de molusco, de pérola, de pedra preciosa, tirada de um molusco no fundo do mar, altamente valiosa daquela época. Ela soltava uma tinta, soltava uma tinta que tingia as roupas. E naquela época, quem tinha uma roupa pintada na cor púrpura era somente reis e pessoas ricas. Olha os planos de Deus, irmão. Olha os planos do Senhor. O Senhor tira Paulo da rota da Ásia. O Senhor tira Paulo da rota da Bitínia e leva para a Macedônia, para socorrer Macedônia. E a primeira pessoa que aparece, aleluia, na visão de Paulo é um varão. Mas Deus primeiramente salva Lídia, uma mulher influente, uma mulher conhecida, uma mulher que tinha status, uma mulher que tinha conhecimento, e uma mulher que tinha recurso, irmão, para tocar a obra missionária naquele lugar. Aleluia. Porque a obra missionária depende de recursos, e o Senhor estava trabalhando logo pela base. Porque ninguém pode começar uma obra, irmão, ninguém pode avançar uma obra sem ter recurso. Faz parte da obra, não é a totalidade da obra, mas faz parte. E Deus vai salvar Lídia, uma mulher de recurso. E a partir de Lídia, Deus iria trazer muitas mais almas para Jesus. E logo após conhecer Lídia, pregar para Lídia, batizar Lídia, a Bíblia diz que sai ao encontro de Paulo uma jovem com espírito de adivinhação. O que Paulo vai repreender e aquele espírito vai libertar aquela jovem, vai sair dela. E a partir dali, Paulo
Quando aquela jovem é liberta do espírito e os seus senhores deixam de obter o lucro que estavam obtendo com as adivinhações daquela jovem, Paulo e Silas vão levar uma surra de vara e vão para a prisão. Talvez aqui Paulo começou a questionar: Senhor, o Senhor me tirou da Ásia, da rota da Bitínia e da Ásia, para vir para Macedônia, para apanhar de vara e ser preso na prisão? Entenda, irmãos, os processos de Deus. Aleluia. Tudo isso, irmãos, tudo isso que estava acontecendo com Paulo era para que Paulo fosse mais dependente ainda de Deus. Quando na nossa vida, irmão, Deus nos tirar do centro do nosso controle, quando nós perdemos o controle da situação, e quando o Senhor nos colocar numa situação que aparentemente para nós, irmão, parece o fim, parece que o Senhor tirou nós de uma situação difícil para colocar numa pior ainda, creia que Deus está fazendo isso para que você fique mais dependente dEle, para que você se aproxime dEle, para que você fique mais íntimo do Senhor. Muitas vezes na nossa vida, Deus traz situações, irmão, a nossa vida, para nos tirar de um certo conforto, e às vezes isso dói, e às vezes isso é difícil, e às vezes isso até traz guerra interna para nós, para a nossa vida. Nós entramos em guerra e em conflito conosco mesmo, com a gente mesmo, consigo mesmo, perguntando: Senhor, por quê? Por que eu estava num emprego tão bom, Senhor? Numa situação tão boa, instável, estabilizado junto com a minha família. De repente, saí do meu emprego e passei muito tempo desempregado, sofrendo. Porque, Senhor, que estava tudo bem no meu casamento e de repente começou a dar errado. Às vezes o Senhor nos permite certas situações, irmãos, para que nós venhamos a se aproximar mais dEle. Às vezes está tudo bem no seu casamento, mas você está longe de Deus. Aleluia. Às vezes está tudo bem no teu emprego, mas você está longe de Deus. E às vezes Deus permite que nós passemos por certas situações, para que nós venhamos a nos aproximar dEle e a ficar mais íntimos e mais dependentes de Deus, irmão. Tem gente, irmão, que nunca vai sair da pobreza. Eu ouvi uns dias atrás um determinado pastor falando isso, e eu estou falando para os irmãos aqui: tem gente que nunca vai sair da pobreza, porque se Deus enricar, vai desviar. Se Deus enricar, vai parar de ir para a igreja, vai vir no dia que quer. Tem gente que só é firme, só é fiel, irmão, quando está passando na dificuldade. Quando chega a bonança, só vem na igreja no dia que dá certo. Mas quando está na prensa, não perde um ciclo de oração, não perde uma vigília, não perde um culto de doutrina, não perde uma escolinha, não perde um culto de domingo. Mas quando Deus abençoa, só vem para a igreja no dia que quer. Domingo não é dia de ir para a igreja, é dia de passear com a família. Aí sai de carro com a família. Esse pastor dizia que o irmão, quando tinha bicicleta, todo dia estava no culto, mas Deus abençoou e deu um carro. Agora não é mais dia de ir para culto, é dia de ir para o shopping. Só vai para o culto quando dá certo. Tem pessoas que Deus nunca vai tirar da pobreza. Tem pessoas que nunca vão possuir um carro. Vão sonhar, mas nunca vão possuir. Porque Deus sabe, porque Deus vê lá na frente e sabe que se essa pessoa tiver um carro, vai parar de vir para a igreja. Vai querer ficar só passeando e viajando. Isso é chocante para nós. Isso é forte demais. Mas com algumas pessoas é assim, irmão. Não entendem os processos da vida. Muitas vezes nós não entendemos. Mas o que está bom para nós, muitas vezes não é o que está bom para Deus. A nossa vida, irmão, só vai estar boa quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. Se nós estivermos fora do centro da vontade de Deus, não adianta nós querer carro, casa, casamento perfeito, trabalho dos sonhos, finanças apolumadas, se nós estamos longe de Deus. É melhor, irmão, não ter nada disso, estar perto de Deus, conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. Aleluia. Do que ter bens, do que ter sucesso aqui na terra, do que ser reconhecido, do que ter fama e estar longe de Deus. Porque muitas vezes, irmão, o bom para mim não significa que é o bom para Deus. Estou com a minha poupança cheia, então tá bom.
Estou com um carro zero do ano na garagem, então tá bom. Todo ano troco de celular, então tá bom. Meu casamento tá bom, então tá bom. Mas será que você está de acordo com a vontade do Senhor? Será que você está vivendo aquilo que Deus quer que você viva? Aleluia. Porque, irmão, se você não estiver no centro da vontade de Deus e fazendo aquilo que Deus lhe chamou para fazer, não está bom. Ele vai permitir alguma situação para você entender que você tem que ser dependente dele. Aleluia. Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito Santo não deixou. Paulo queria ir para a Bitínia, o Espírito Santo não deixou. Agora ele estava preso, cheio de dor, cheio de vergão, amarrado no tronco, junto com Silas, na prisão. Será que Paulo não se questionou por um momento? Por que Deus me trouxe à prisão? Estava dando tudo certo, estava dando tudo bem, mas o Senhor queria alcançar vidas na Europa. E para isso Paulo precisou ir para o tronco na prisão. Para isso Paulo precisou levar surra de vara. Para isso Paulo precisou apanhar. E detalhe, Paulo era cidadão romano. Se quisesse ter evitado aquilo, poderia ter evitado. Na hora que os magistrados levantaram as varas para bater em Paulo e Silas, eles poderiam ter dito: epa, nós somos cidadãos romanos. Mas parece que nem isso Paulo lembrou, só foi lembrar depois que já tinha apanhado. Ele estava na prisão, e a Bíblia diz que eles começam a louvar, eles começam a cantar, e por volta da meia-noite, um terremoto estremece e abala as estruturas do cárcere. E os presos saem todos, mas Paulo e Silas ficam. E quando o carcereiro chega, o carcereiro quer se suicidar. Ele quer se matar. Porque naquela época, se um preso fugisse, quem pagava era o carcereiro, com a sua vida. Ele era responsável pelos presos, ele não poderia deixar ninguém fugir, porque senão a sentença dele já estava dita, já estava afirmada. E quando ele vê os presos fugindo, e Paulo e Silas lá, e diz: ele diz, saca a espada e vai enfiar na sua própria barriga, vai se matar. E Paulo diz: epa, não faça isso não, porque nem todos fugiram, ainda tem gente por aqui. Aleluia. E naquele momento ele diz: eu não posso, porque vão me matar. Ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não faça isso, não tire a sua vida. E naquele momento ele convida Paulo para ir para a casa dele. A Bíblia diz que toda a sua família aceita Jesus. E a Bíblia diz que aquele homem é batizado lá na sua casa. E em seguida os magistrados mandam pessoas para dizer para Paulo que podem ir embora. Paulo diz: não, mande eles vir aqui, porque nós somos cidadãos romanos. Se eles nos prenderam na frente de todo mundo, então eles têm que nos soltar também em público. Naquela hora Paulo lembrou que era romano, mas na hora da surra de vara não. Vai acontecer situações na minha e na sua vida, querido, que talvez você até consiga resolver o problema, talvez até você saiba, mas o Senhor não vai permitir que você resolva. Aleluia. O Senhor não vai deixar que você resolva. Paulo era romano, e só foi lembrar que era romano depois da surra de vara. Não é meio contraditório? Aleluia. Vai chegar situações na tua vida que tu sabe resolver, mas você não vai resolver. Deus não vai deixar você resolver, que é para depois você entender que Deus quer lhe mostrar que você tem que ser dependente dele, e não das suas estratégias, e não da sua sabedoria, e não do que você sabe. Mesmo que você saiba, você tem que ser dependente de Deus. Não, eu vou pescar hoje no mar, eu sei onde tem peixe, como é que está o mar. Pedro sabia, João sabia, Tiago sabia. E eles passaram a noite lá, pegaram o quê? Nada. De manhã cedo, contra a lógica, porque pescador sabe que de dia é ruim de pescar peixe. O horário bom é à noite, mar calmo, água escura, silêncio. Jesus chega e diz: vamos lançar as redes. Pedro poderia ter perguntado: mas é de dia, ninguém pesca de dia. Jesus: vai segundo a minha ordem. Pedro foi e pegou foi tanto peixe, mano. A pescaria foi tão boa que a rede se rasgava.
o barco não aguentava de tanto peixe. Tiveram que chamar outros barcos para socorrer, para despachar peixe para outro barco. Porque a pesca foi muito maravilhosa. Eles sabiam pescar. Glória a Deus. Eles sabiam pescar. Mas Jesus quis mostrar que eles tinham que ser dependentes dele. A palavra do Senhor para nós é muito melhor, irmão, do que a nossa estratégia, do que o que nós sabemos, do que o conhecimento que nós temos. O Senhor quer nos dirigir, irmãos, nos planos dele, por caminhos que reflitam melhor a sua vontade. Se o nosso caminho está bem para nós, aparentemente tem gente se convertendo, tem almas se convertendo, tem pessoas sendo alcançadas. Mas será que esse é o método, essa é a vontade de Deus, esse é o plano, essa é a estratégia que Deus tem para lhe colocar mais perto dele? A Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta eu sair por aí evangelizando, ganhando alma, trazendo almas para Cristo, se eu estou morrendo espiritual, se a minha alma pede socorro, está com sede, está sedenta? Antes de cuidar de alguém, antes de ir atrás de alguém, tenho que cuidar da minha alma, da minha vida. Então, antes de achar que o Senhor é ruim, porque estava tudo bem, de repente começou tudo a dar errado, volte ao passado, volte uns dias atrás e reflita. Estava dando tudo bem para você, mas será que você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça? A Bíblia diz, irmãos, lá em 1 Pedro, onde a gente leu, que Pedro vai dirigir a carta. Olha o que Pedro diz. Pedro, ele começa a carta dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, ou seja, eu estou escrevendo para vocês, dispersos, espalhados, num ponto que é uma região, uma cidade, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e Bitínia. Peraí, mas esse pessoal aqui, da Ásia e da Bitínia, não era aquele pessoal que Paulo queria ir pregar a palavra? Era. E ele foi? Não. Naquele momento, não. E por que Pedro dirige uma carta a esse povo? Porque eles foram alcançados. Mas peraí, mas Paulo não queria ir para lá? Queria. Mas Deus não deixou. Isso quer dizer que eles não foram alcançados? Não. Eles foram alcançados. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo isso aqui? Eles foram alcançados. Paulo queria ir pregar para alcançar. Jesus não deixou, levou Paulo para a Europa. Mas aquele povo que Paulo queria alcançar foi alcançado. Os planos de Deus, irmão, não podem ser frustrados. Se Deus tem um plano a cumprir, um projeto a cumprir, Ele vai cumprir. Nem que para isso Ele precise alterar a rota da tua vida. Nem que para isso Ele precise alterar o percurso da tua caminhada. E para isso você precisa passar por situações conflituosas. Aleluia. Eu não sei porque eu estou passando por isso. Eu não sei porque essa luta. Eu não sei porque essa enfermidade. Eu não sei porque o meu casamento está dando errado. Eu não sei porque o meu ministério está fracassando. Aparentemente. Quando Deus altera a rota, irmãos, talvez você vai passar por algumas situações conflituosas, mas creia, Deus está lhe levando para o centro da vontade dEle. Aleluia. Você quer uma prova disso? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, que ficava aqui, bem pertinho da Macedônia, do lado de Filipos, Paulo diz assim para Tessalônica: de maneira, versículo 7 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, de maneira que fostes exemplo, Paulo dizendo para os tessalônicos, vocês foram exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Acaia é perto de Corinto. Corinto é na Grécia. Já fica bem pertinho da região aqui de Atenas. Já vai caindo para a Europa. E Paulo vai dizer assim, ó, no versículo 8, para os crentes de Tessalônica: em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. Oh, glória a Deus. Deus não deixou Paulo ir para a Ásia. Deus não deixou Paulo ir para a Bitínia naquele momento, naquela situação, dentro daquele contexto. Mas Deus levou Paulo até Tessalônica.
E os irmãos de Tessalônica tiveram um testemunho tão forte, que a fé se espalhou por todos os lugares. E Deus alcançou pessoas na Ásia. Deus alcançou novas criaturas lá em Bitínia. Deus alcançou pecadores na Europa, através dos crentes de Tessalônica. Paulo não foi à Ásia, mas o testemunho de Tessalônica chegou lá, e cristãos foram alcançados, pecadores se converteram, vidas foram alcançadas. Não precisou Paulo ir, só precisou o testemunho da igreja de Tessalônica, que Paulo evangelizou. Chega lá. Talvez o plano que você queira executar não seja executado, mas através de alguém que você alcançou em outro lugar, o seu plano vai ser executado por outra pessoa lá na frente. Quantos irmãos não queriam abrir igrejas em certas regiões? Oraram, tentaram invadir, tentaram chegar lá, tentaram de alguma forma se penetrar e infiltrar-se lá nessas regiões, e nunca conseguiram. Há uma história de um certo missionário, que ele orou muito por uma tribo. E eu acho que eu já até contei isso aqui. Ele orou demais por essa tribo. E um dia ele pegou um avião e baixou lá. Ele foi e baixou lá na tribo. Esses aviões pequenos. E ele foi com o intuito de evangelizar. Assim que ele desceu, ele ia com seu filho. Assim que ele desceu, mataram ele. A tribo era muito selvagem. Eles cultuavam a outros deuses. E ele foi para pregar a palavra de Jesus. Ele foi para pregar o evangelho. E o filho dele, que sabia pilotar o avião, saiu. Voou e foi embora. Conseguiu escapar, mas ele morreu. Depois de não sei quantos anos, o filho dele voltou àquela ilha. E ele pregou o evangelho naquela ilha. E ele alcançou aquelas pessoas para Jesus. E um certo dia, ele estava ao lado de um nativo, de uma pessoa daquela ilha, daquela tribo, perdão, eu disse ilha, tribo. E ele estava conversando com esse irmão. E esse irmão disse para ele: olha, tentaram evangelizar nós. Há muitos anos atrás, um homem tentou evangelizar, mas foi morto aqui, porque nós não sabíamos de Jesus. Nós não tínhamos ouvido do evangelho. E a nossa tribo era fechada, não aceitava ninguém de outra região, não aceitava ninguém de outra fé. Eram muito selvagens. E nós matamos aquele homem que vinha para falar de Jesus. E hoje nós nos arrependemos por isso. E ele não sabia que aquela pessoa que ele estava falando era o filho do homem. E ele disse: aquele homem que a sua tribo matou era o meu pai. E choraram e se abraçaram. Os planos de Deus, irmão, são diferentes dos planos do homem. Quem diria que para o evangelho ser alcançado em certa região, alguém teria que morrer? Quem diria que para nós sermos alcançados, muitos deles teriam que morrer em estacas, em caldeiras, devorados por feras, queimados vivos em postes em Roma? Quem diria que para o evangelho chegar aqui hoje, muitos teriam que dar sua vida? O evangelho, irmão, chegou até nós por causa do preço de sangue. Muitos morreram. Quem diria que Deus faria assim? Não se espante se alguém morreu para alcançar alguma região. Aí alguém pode dizer: mas Deus é ruim, leva pessoas para morrer. Nós não entendemos os planos de Deus. Às vezes pelo caminho alguém tomba, alguém cai, alguém perece, alguém vai embora para a glória. Mas o evangelho vai se espalhando e vai se expandindo, e muitas outras pessoas vão sendo alcançadas. Quantas pessoas não deram a vida para ver milhares de pessoas se converterem nas arquibancadas do Coliseu de Roma? Não negaram sua fé. E será que Deus é ruim por ter deixado o seu povo ir para o Coliseu para ser devorado por feras? Não. Não. Eles estão na glória, morando com Jesus, tem o seu galardão garantido.
Morreram, mas não negaram a fé. Mas enquanto uma alma tombava lá no Coliseu, enquanto o sangue jorrava nas arenas, milhares de pessoas se convertiam nas arquibancadas e o nome de Deus era glorificado. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus. Mas Paulo, ele pregou na Ásia em outra ocasião. Deus naquele momento não deixou. Mas em outro contexto, Paulo volta à Ásia e prega o Evangelho. Atos 20, 18, mais na frente, a Bíblia diz que Paulo diz assim, ó: vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Naquele momento Paulo não foi à Ásia, mas em outra ocasião Deus deixou Paulo ir para a Ásia. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 16, versículo 8: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Paulo agora estava dizendo assim: essa porta que foi fechada em outro momento, agora se abriu, e eu vou ficar lá, em Éfeso. Éfeso, irmão, é na Ásia. Éfeso é do lado de Mileto e fica no continente asiático. Paulo tentou ir para a Ásia, lá atrás no 16, o Espírito Santo de Deus não deixou, mas agora Paulo vai lá em 1 Coríntios 16, 8 e 9, e diz assim, ó: ficarei, porém, em Éfeso, na Ásia, até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz me abriu. É como se Paulo estivesse dizendo, lá atrás não abriu, mas agora abriu, então vou ficar lá, eu vou aproveitar. E há muitos adversários, ele diz. Quando Deus fechar uma porta na sua vida, irmão, não tente arrombá-la. Prossiga caminho. Vá para onde Deus está lhe levando. Porque mais na frente, Deus vai lhe fazer retornar àquela porta que estava fechada. E ela vai se abrir sem você precisar bater. A Bíblia diz, bater e abrir-se-vos-á. Mas quando você bate naquela porta e Deus não deixa ela se abrir, Deus deixa ela fechada, não tente arrombar. Prossiga a viagem. Mas na frente você vai voltar, ela vai estar aberta para você. Creia nessa palavra profética. Creia em nome de Jesus nessa palavra. Se a porta que você bate hoje não está abrindo hoje, prossiga, não pare, avance, vá adiante. Mas na frente, se Deus quiser e estiver no centro da vontade dele, a porta vai se abrir sem você precisar bater. Só em botar o pé no batente, ela já vai se abrir para você. Porque o centro da vontade de Deus é o melhor para nós. A Bíblia diz em Romanos 12 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha vontade pode não ser a de Deus. Eu estava fazendo tudo tão bem aos seus olhos. Será que aos de Deus estava bem? O meu casamento estava bem, mas será que você estava colocando o seu casamento no centro da vontade de Deus? Lá no meu trabalho eu estava bem, tudo bem. Mas será que esse teu trabalho não estava te arrancando a tua intimidade com Deus? Será que esse teu trabalho não estava te arrancando a tua dependência de Deus? Porque o dinheiro, irmão, ele traz uma certa sensação de poder. Às vezes você está no trabalho dos sonhos, ganhando bem, e com isso você quer ficar poderoso. E Deus às vezes lhe faz sair de lá, só para você perceber e identificar e saber que você tem que ser dependente dele. Dependa de Deus. No centro da vontade de Deus é bem melhor, irmãos. Se uma porta fechou, não chore, não fique triste, não se angustie demais por isso. Talvez você chore, talvez você até se angustie por um momento, mas não fique chorando direto, não fique lamentando direto, porque lá na frente você vai saber por que foi que Deus fechou essa porta. E lá na frente você vai entender. Talvez você estava tão distante de Deus, mas quando a porta fechou, você voltou aos braços dele. Não deixe, não queira que Deus precise fechar uma porta para você. Antes, irmão, haja, se torne dependente de Deus. Não queira que Deus precise, talvez até contra a vontade dele. Não era o que Deus queria, talvez, fechar uma porta para você. Não é vontade de Deus fechar uma porta para ninguém, irmão. Você acha que é da vontade de Deus fechar a porta para uma pessoa? Será que se Paulo fosse para a Ásia e para a Bitínia naquele momento teria sido produtivo?
Se Deus fechou uma porta na tua vida, irmão, Ele vai abrir uma muito melhor. Ele vai te trazer para perto dele. Quando você entender que você é dependente dele, aí as portas irão se abrir para você. E saiba que quando essas portas se abrirem, você achará pasto. A Bíblia diz que aquele que entrar por mim, Jesus diz, entrará e sairá e achará pastagem. No centro da vontade de Deus tem pasto, irmão, mas longe da vontade de Deus não tem pasto, só tem capim seco. Olha o que Nabucodonosor experimentou, foi comer capim, irmão, porque não era do centro da vontade de Deus, não estava lá no centro da vontade de Deus, ele não fazia o que estava no centro da vontade de Deus. Deus colocou ele para comer capim, mas quando você faz o que está na vontade de Deus, no centro da vontade dele, a Bíblia diz que o que Deus tem para você não é capim, é pasto verdejante. Aleluia, glória a Deus. Deus não tem capim para você, irmão, Deus tem pasto verdejante. Quando você está no centro da vontade de Deus, águas tranquilas, ribeiros de águas vivas, irmão, rios de água viva, para aquele que está no centro da vontade de Deus. Por isso creia, esteja sempre na vontade do Senhor. E se Deus em algum momento alterar a tua rota, vá pela rota que Deus escolher, irmão, porque os caminhos de Deus são muito melhores do que o nosso. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, em Isaías 55, eu vou ler para finalizar, do 8 ao 11, exatamente isso daqui, ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Tem um besouro aqui. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Se Deus, irmão, tem os pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus é mais alto, mais aplanados, mais retos do que os nossos caminhos. É esse caminho que nós temos que almejar, prosseguir, irmão. Porque às vezes nosso pensamento é um, mas a Bíblia diz que os de Deus são muito maiores. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso queira andar pelo caminho de Deus. O que Deus tem para nós é muito melhor do que o que nós pensamos, do que o que nós planejamos. Planejamos algo muitas vezes que parece ser bom, está tudo perfeito no papel, na teoria está ótimo, mas não está no centro dele. Então ele vai alterar a rota para você ir lá para onde é o centro da vontade dele. Quando Deus alterar a sua rota, prossiga. Amém? Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida com essa palavra, que você possa ter sido restaurado, que você possa ter sido edificado por esta palavra. Deixa Deus alterar a rota do barco, pode deixar. Deus vai conduzir o seu barco a mares tranquilos, vai tirar você muitas vezes da tempestade, que você não sabe nem se está vivendo, mas está, porque você está longe dele. Os discípulos estavam em alto mar, estavam no Mar da Galileia, um rio chamado Mar da Galileia, e a tempestade estava batendo forte, e Jesus estava lá descansando. Jesus tinha uma palavra de ordem para chegarem do outro lado, mas os discípulos estavam na tempestade, mas Deus estava descansando. Jesus estava lá na popa do barco, mostrou para eles que Ele controla o vento e o mar. Então Deus, irmão, tem rotas melhores para nós. Deus tem águas tranquilas e não águas agitadas para nós. Basta nós dependermos dele. Quando os discípulos tentaram tirar a água do barco, fazer o que fosse pelas suas próprias forças, Jesus continuou repousando. Mas quando eles chamaram e disseram:
Nós dependemos do Senhor, senão nós vamos morrer aqui. Não te importa isso? Aí Jesus se levantou. Era como se Jesus estivesse se levantando, dizendo assim: agora vocês se lembraram de mim. Eu estava aqui a todo tempo, eu estava aqui a todo instante. Vocês se lembraram de mim agora, já no fim do momento, aos 45 do segundo tempo, no momento final. Não deixe, irmão, para lembrar de Deus só no momento final. Quando chegar um momento difícil na tua vida, corra logo para os pés do Senhor. Não vá para sua mãe, não vá para sua sogra, não vá para o seu cunhado, não vá para sua irmã, não vá para nem para o seu esposo, nem para a sua esposa. Você pode até falar o problema para o seu esposo, para a sua esposa, que é mais íntimo, é mais próximo. Mas não se apoie nele, não vá se apoiar logo nele, não. Tenha ele como ponto de apoio e sustentação para a sua vida, sim, ou ela. Mas não corra logo em primeiro lugar para ele não, ou para ela não. Vá para os pés do Senhor e mostre sua dependência dele. Tinha 12 homens naquele barco. 12 homens, irmão, num barco. Dá para fazer muita coisa, não era barco grande não. Dava para ter livrado eles daquela tempestade, sei lá, puxado o pano da canoa. Será que era pano, né? Acho que sim. Dava para ter jogado água para fora. E não conseguiram. Porque não se mostraram dependentes de Jesus. Só foram se mostrar dependentes dele no minuto final. Não deixe para ser assim na sua vida. Se Deus alterar a rota do seu barco, é porque você não está na rota que Ele quer. Se Deus altera a trajetória que você está caminhando, é porque você não está na trajetória que Ele quer. Mas está dando tudo certo, irmão Gerson, para você. Mas não está na trajetória que Deus quer que você prossiga. Que Deus quer que você ande. Que Deus quer que você caminhe. Está longe da trajetória que Deus quer. Mas quando estiver na trajetória dele, irmão, tudo vai dar certo. As portas vão se abrir. Se ele fechou porta, é porque você está na trajetória errada, você está no caminho errado, no percurso errado. Para você parece estar bom, mas para ele não está. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Aleluia. Então fique, irmão, com essa palavra no seu coração. Fique tranquilo. Se as coisas ficarem difíceis, fica tranquilo. Deus está alterando rotas para lhe levar para o destino final. Deus está alterando a rota para lhe levar para o outro lado. E não se preocupe que do outro lado tem gadareno que vai ser libertado. Do outro lado do rio, lá na tempestade, quando eles chegaram, irmão, um gadareno foi liberto. E uma cidade inteira, Gadara, foi impactada pelo testemunho do gadareno. Se você está com a rota alterada, quando você chegar do outro lado, alguém vai ser alcançado, irmão. A tua vida vai edificar alguém. O teu testemunho vai alcançar alguém. O teu abraço vai curar alguém. A tua oração vai alcançar alguém. Vidas vão ser alcançadas. Mas deixa Deus alterar a rota. Deixa Ele alterar, irmão. Deixa. Porque Ele está na popa e Ele tem um controle. Ele sabe de tudo. Amém? Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor?